Existe uma pergunta que eu faço para quase todas as mulheres que chegam até mim no consultório. Qual foi a última vez que você fez uma coisa porque você realmente queria fazer? E sabe qual é normalmente a resposta? Silêncio. E não é porque elas realmente não queriam fazer ou não queiram fazer. Basicamente é porque elas não estão mais acostumadas a saber o que é que elas mesmas querem. E olha só que curioso, isso está acontecendo não porque elas não tenham vontade, mas é porque elas já passam tanto tempo atendendo às expectativas de outras pessoas, ou passaram tanto tempo, ou já se acostumaram de atender às expectativas de outras pessoas, que elas já não sabem mais quais são as suas próprias expectativas. Elas já não sabem mais quais são as suas próprias vontades, quais são os seus próprios desejos. Será que isso está acontecendo com você também? Meu nome é Flávia Brasileiro, eu sou psicoterapeuta e esse é o canal Psicoflavinha. Seja muito bem-vinda. Talvez hoje isso esteja acontecendo com você também. E de repente, qualquer mensagem que chega no teu celular, você está respondendo. Qualquer pessoa que te liga, você atende. Você assume responsabilidades que nem são suas. Você faz tudo para todo mundo. Você é aquela pessoa que está sempre disponível, dizendo sim o tempo todo. Acontece que ninguém vê o preço disso. A única coisa que as pessoas estão vendo é uma mulher disponível, é uma mulher forte, é uma mulher resolutiva, é uma mulher que está sempre disposta a ajudar todo mundo. Só que, de novo, ninguém vê o preço disso. As pessoas só te percebem como alguém disponível, como alguém que está ali para elas, como alguém que, às vezes, para elas você nem tem problema, porque, afinal de contas, você está sempre resolvendo o problema dos outros, entende? Mas quem vive essa realidade, que talvez seja a sua, sabe que aos poucos você vai se diluindo, você vai deixando de ser a pessoa que você sempre foi. Eu quero falar sobre estabelecer limites, porque estabelecer limites não quer dizer que você vai rejeitar outras pessoas. Estabelecer limites é parar de rejeitar a si mesma, porque a partir do momento que você não sabe dizer não, a partir do momento que você não define para o outro até que ponto aquela pessoa pode te pedir coisas, pode demandar você, você já está se rejeitando. E é exatamente por isso que você está se sentindo da forma como você está se sentindo agora. Mas antes de falar sobre estabelecer limites, eu quero deixar claro uma coisa para você. Ninguém deixa de estabelecer limites por falta de coragem. Na verdade, tem toda uma história anterior a isso, tem toda uma história que estruturou esse teu comportamento de não saber estabelecer limites. E é aí que tudo começa. Existe uma ideia, que eu particularmente não acredito, de que tem pessoas que já nasceram boazinhas. Na realidade, você foi ensinada na tua infância de que se você não fosse uma menina boazinha, você não seria amada. Então eu vejo tanto na clínica quanto no meu dia a dia, mulheres que aprenderam a agradar desde muito cedo, elas foram ensinadas a isso. Não é que você nasceu boazinha, é que você foi ensinada a ser dessa forma. Então, quantas vezes você ouviu, engole o choro, entenda o outro, faça aquilo que a pessoa está pedindo para você. Por que você não vai dar um abraço no tio que está te pedindo um abraço? Por que você não empresta o seu brinquedo? Você não vai, você é uma boa menina vai emprestar o seu brinquedo para outra criança. Perceba que eu não estou nem falando de coisas mais graves, como você ser ensinada a fazer coisas de adulto enquanto você ainda era criança. Quando você foi responsabilizada por coisas da casa, cuidar dos irmãos mais novos, fazer comida, numa idade onde você deveria estar brincando. Dessa forma, você foi aprendendo que sentir incômodo era natural, mas expressar esse incômodo não. Que você precisava se acostumar a sentir incômodo e desconforto, mas não a expressá-lo, não a expressar suas necessidades, não a questionar aquilo que estava sendo colocado para você. Você foi desenvolvendo essa habilidade incrível que você tem hoje de identificar o incômodo de todas as pessoas ao seu redor e ainda por cima reduzir o incômodo dessas pessoas, ainda por cima tirar o incômodo do outro. Porém, ninguém, na tua volta foi ensinado da mesma forma a identificar o teu próprio incômodo. E além do mais, nem você foi ensinada a identificar teu próprio incômodo. Na realidade, você foi ensinada a ignorar ele, a apenas responder às necessidades das outras pessoas, não às suas próprias necessidades. As suas próprias necessidades
Você foi ensinada não só a negligenciar, mas a não expressar. E existe uma diferença imensa entre ser uma pessoa generosa, bondosa e ser uma pessoa que está se abandonando. Você está se abandonando? Existem muitas mulheres que confundem isso porque simplesmente não sabem a diferença. Abrir mão de si mesma, de abrir mão de perceber suas próprias necessidades por causa daquilo que elas estão fazendo pelos outros, como se ela tivesse que escolher, e na verdade ela nem percebe que ela já não está mais fazendo uma escolha. Deixa eu trazer um exemplo bem prático sobre o que eu estou falando para ti agora. Imagina uma bateria de um celular que começa o dia ali no 100%. E vários aplicativos vão roubando a energia daquela bateria. Só que tem um aplicativo que está consumindo a bateria e ele não está aparecendo ali, ele está escondido no celular. Aquele aplicativo está drenando energia também, só que não é percebido. Isso é exatamente o que acontece com você. E você nem percebe que aquele aplicativo está aberto. E ao longo do dia a dia, fazendo as tuas tarefas e tentando agradar todo mundo, você não percebe o desgaste invisível que você está tendo por não cuidar de você mesmo. E depois de todo esse tempo, você hoje está se sentindo cansada, ansiosa, desgastada. E aí você está imaginando que isso tem a ver com as demandas do dia a dia, que isso é trabalho, que isso tem a ver com, de repente, um sono que você não está tendo durante a noite. Só que você sabe que você está cansada e você não sabe explicar, e aí você fica tentando descansar, você tenta relaxar, você tenta fazer uma série de coisas e percebe que não está resolvendo. E tu sabe por que não está resolvendo? É porque esse desgaste é exatamente esse desgaste de anos. Esse desgaste de você estar se deixando de lado o tempo todo para fazer tudo pelos outros, de você simplesmente não conseguir dizer não, de você passar por cima das suas necessidades. É esse o desgaste invisível que está acontecendo com você hoje. É mais ou menos como se tu fosse uma casa que não tem portas e nem janelas. Todo mundo entra, todo mundo pega o que tem lá dentro, todo mundo que passa na rua vai simplesmente entrar. Por quê? Porque aquela casa não tem portas e não tem janelas. Isso quer dizer o quê? Qualquer pessoa pode acessar a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora. E aí imagina você como essa casa sem portas e sem janelas, sendo invadida de todas as formas possíveis, em qualquer horário, em qualquer dia, em qualquer momento da tua vida. É esse o desgaste que você está sentindo agora. Não é um desgaste somente de estar fazendo muita coisa, é um desgaste de estar fazendo muita coisa que você não quer fazer, de você estar dizendo sim para coisas que você não quer dizer sim, de você aceitar opiniões, situações, você aceitar atribuições, você aceitar fazer tudo sem considerar você. E tu sabe o que é o pior? É que no fim das contas você está se sentindo culpada porque você não está dando conta de tudo. Você está se sentindo culpada porque você está se sentindo mal de não fazer as coisas que estão te fazendo mal, literalmente. De não corresponder tanto mais naquela proporção em que cada vez mais as pessoas te demandam. Você está se sentindo culpada, você está se sentindo mal porque você não está atendendo a tudo isso. Mas me diz uma coisa, menina, tu acha que alguém dá conta disso tudo? Então, para te ajudar nesse primeiro momento, vamos fazer uma atividade que eu acho que é bem interessante. Eu queria que você pegasse papel e caneta e anotasse a seguinte questão: quantas vezes você diz tudo bem quando não está tudo bem? Quantas vezes você para o que você está fazendo para fazer alguma coisa para outra pessoa? Quantas vezes você simplesmente aceita uma tarefa sem pensar? Alguém chega e diz, faz isso aqui para mim, e você simplesmente aceita, vai lá e faz. Quantas vezes você muda seus planos para atender outra pessoa? Eu quero que tu faças isso por uma semana. Qual que é o objetivo principal dessa atividade? É que você entenda esse comportamento, porque é um comportamento automático. E um comportamento automático a gente não vai mudar só com algumas dicas aqui no vídeo. Primeiro você precisa ter consciência desse teu comportamento para você poder começar a mudar ele. Então, nesse primeiro momento, por mais ou menos uma semana, eu quero só que tu observe quantas vezes tu faz isso e observa como tu sente. O que tu sente dentro de ti cada vez que tu faz isso, cada vez que tu abre mão de alguma coisa que tu tá fazendo, cada vez que tu aceita uma tarefa que você simplesmente está acostumado a aceitar, cada vez que você diz que está tudo bem quando não está tudo bem. E esse primeiro momento é para isso, essa
primeira atividade é para isso, é para você observar o teu comportamento, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer para mudar qualquer comportamento é a gente ter consciência dele. E você já faz isso há tanto tempo que esse comportamento já deve ser automático. Você hoje está sentindo as consequências desse comportamento, mas não necessariamente tem consciência dele. Porque assim, será que as pessoas sabem até onde elas podem ir contigo? Será que elas sabem que elas estão te machucando? Será que elas percebem os teus limites? Será que existe algum limite entre você e elas? Será que em algum momento essas pessoas foram advertidas de que elas não poderiam ultrapassar aquele ponto? Se você nunca comunica o que você sente, se a pessoa fala alguma coisa que te machuca, você sorri, mesmo estando magoada. Se você responde, não tem problema, tá tudo bem. Quando alguém fala alguma coisa que te fere ou alguém faz você mudar de ideia porque aquela pessoa está impondo sobre você uma opinião, você ensina, sem perceber, como as pessoas devem tratar você. Porque assim, se uma pessoa está falando uma coisa que te fere, e isso é uma coisa que eu comento bastante com as minhas pacientes no consultório, que é sobre a questão das piadas engraçadas. Uma piada só é engraçada se está todo mundo sorrindo. E uma piada ou um comentário ou qualquer coisa que seja que vai na tua direção, ou seja, que a pessoa está se referindo a você, se aquilo te magoar, não faz sentido você sorrir ou você simplesmente não demonstrar o teu desagrado. Porque aquela pessoa muitas vezes está te ridicularizando na frente de outras pessoas, está te constrangendo, está te fazendo mal e ela está ultrapassando todos os limites possíveis. E aí imagina se você está ali magoada, machucada e você sorri para evitar o constrangimento para o outro. Aquela pessoa passou por todos os teus limites e você não comunicou de forma alguma que ela passou por esses limites. Dessa forma, você acaba comunicando sem perceber para aquela pessoa que aquele comportamento é permitido e até aceitável. Porque assim, os limites eles não têm que estar só na nossa cabeça. E não adianta você fazer uma cara, uma cara às vezes que a pessoa vai entender. Não, limite ele precisa ser comunicado. Sei que eu falando aqui parece simples, mas eu sei que não é simples para você. E é exatamente por isso que eu estou te dizendo que você precisa praticar, você precisa ir fazendo aos poucos. Porque para o outro vai ser um impacto e para você maior ainda. Então assim, para você que vive tentando agradar todo mundo e as pessoas já estão acostumadas com isso, para você que não sabe dizer não e as pessoas também estão acostumadas com isso, é importante que você possa começar a ganhar tempo, porque se você tiver mais tempo, você vai ter mais condições de posteriormente dizer um não, ou de simplesmente aquela pessoa conseguir resolver ali a questão dela de outra forma que não seja em cima da tua exaustão, que não seja por conta da tua sobrecarga. E aí, pela primeira vez, eu quero que você consulte a si mesma para decidir, que você olhe para dentro de você e fale, eu tenho condições de fazer isso? Porque a partir do momento que você fala para a pessoa, olha, eu preciso de 3 dias, você tem esse dinheiro para emprestar? Quando você diz para o teu chefe ou para os teus colegas de trabalho, olha, eu preciso de mais tempo para fazer essa atividade. Depois disso, você pode consultar a si mesmo e perguntar, eu realmente tinha tempo de fazer tudo aquilo naquele período sem sacrificar a minha vida pessoal, sem sacrificar a minha hora de almoço, sem sacrificar o meu tempo de folga? Porque às vezes, o que pode estar acontecendo com você? E aí, minha queridinha, me diga se não está acontecendo com você. Você está deixando de sair para o teu almoço, às vezes está comendo na frente do computador e você tem direito a uma hora de almoço. Você está fazendo hora extra, que nem sempre você recebe. E aí você percebe teus colegas saindo no horário, indo fazer happy hour, e só você está sendo sobrecarregada. Será que isso é suficiente nesse momento, isso que eu estou te falando, para você conseguir começar a estabelecer uma diferença nesse teu comportamento? Isso que eu estou te falando, você não fica nem um pouco incomodada de ver que todo mundo tem tempo e só você não tem tempo?
E sabe o que é mais triste às vezes dessa história? É você ficar esperando o outro mudar. É você ficar esperando o outro perceber que você está cansada. É você esperar que o outro perceba que você está sobrecarregada. A partir do momento que você está disponível, a partir do momento que você diz sim, a partir do momento que um chefe no teu trabalho fala assim para ti: ô fulano, tu pode fazer isso aqui rapidinho para mim? E você diz: posso. Não tem como o outro mudar, percebe? A partir do momento que alguém chega para pedir dinheiro de você e você tira o seu dinheiro, que você inclusive deveria estar guardando para pagar suas contas, para ajudar o outro, ah não, Fábio, mas eu tenho que ajudar. Por que você tem que ajudar? E quem que vai ajudar você? Porque provavelmente aquele dinheiro não volta. Então assim, como é que o outro vai mudar? Não vai mudar, porque a hora que a pessoa precisa, a hora que ela quer, e às vezes ela nem precisa, ela se coloca numa situação que parece que ela precisa, você está lá para socorrer. Como é que a pessoa vai mudar? Quem precisa mudar dentro dessa circunstância é você. Então, em vez de você explodir emocionalmente, dizer para o outro: você nunca respeita meu tempo, sabe o que você pode dizer? Você pode dizer: olha, hoje eu não consigo assumir isso, porque eu preciso terminar uma prioridade importante. Ou então, você pode dizer: para que eu faça isso que você quer que eu faça, eu preciso que outra pessoa assuma essa outra atividade que eu estava fazendo que era importante. Então, isso muda tudo. Porque assim, você não está acusando, você não está atacando, você não está se colocando numa posição emocional vulnerável. Você só está tentando provar para o outro que ele precisa saber aonde está o teu limite. Porque assim, você não está dizendo para outra pessoa que ela está errada, você só está mostrando que ali tem um limite e que aquela pessoa não pode passar por cima daquilo. Você está negociando. E negociar é o primeiro ponto, é o primeiro degrauzinho para você aprender a estabelecer limites. É negociar. Então, aprenda a se acolher, aprenda a se priorizar, aprenda a ser a sua melhor amiga e entender que você merece ser respeitada, você merece a atenção que você dá aos outros, você merece ser cuidada. Porque você não precisa deixar de ser uma boa filha, uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa esposa. A diferença é que agora você vai ser boa para você mesmo também. Eu quero que você se inclua em ser boa para você e se coloque como a primeira pessoa que você vai ser boa. Porque estabelecer limites vai fazer com que você entenda que você também tem direito a ter todo esse benefício que você proporciona para os outros. E ser boa para você não quer dizer ser egoísta. Você continua sendo uma boa pessoa, mesmo estabelecendo limites. Acredita nisso.